Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar no termo fome emocional? É quando as nossas emoções nos levam a escolhas alimentares que muitas vezes podem ser erradas. Mas como é que a gente controla isso? Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Louise Damasio. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de a gente falar sobre esse assunto que é tão importante. Com certeza, eu acho que atinge todo mundo, né, Louise? Quando a gente pensa nessa questão daquela fome que bate, assim, que está interligada às nossas emoções, quando a gente está mais feliz, é uma emoção considerada positiva, a gente come alimentos mais saudáveis, e quando a gente está um pouquinho mais para baixo, triste, a gente ataca doce, ataca porcaria, ou não tem a ver? Tem já trabalhos bem significativos na literatura científica que mostram que pessoas mais felizes, elas tendem a ter escolhas mais conscientes, ou seja, elas conseguem ter essa capacidade de escolher entre um alimento saudável ou, às vezes, escolher um alimento não tão saudável, mas que talvez tenha uma memória afetiva ou que talvez faça parte de uma comemoração, por exemplo. E pessoas que têm um estado mais depressivo, melancólico, triste, tendem a escolher esses alimentos que têm uma resposta mais rápida no nosso cérebro, ou seja, comumente alimentos ricos em açúcar e gordura. Eu ia te perguntar justamente isso, porque é bem comum. Estou passando por uma fase ruim, estou de TPM, a mulherada sabe, ai que vontade de comer um doce, vai e ataca a geladeira. É por isso então, porque o doce ele traz essa satisfação. Ele vai atuar principalmente no sistema de recompensa que a gente tem no nosso cérebro. Então aquela sensação de bem-estar e prazer, ela geralmente acontece muito rápido. E é importante dizer que esses chocolates, por exemplo, numa TPM, geralmente o que o pessoal escolhe, né? As mulheres escolhem um chocolate. E esse chocolate, comumente, é um chocolate ao leite, um chocolate que tem um alto teor de açúcar e um alto teor de gordura. Então, ele vai entrar dentro daquilo que a gente conversou anteriormente, alimentos ricos em gordura e açúcar. Então, essa sensação que dá no nosso corpo, ela é muito rápida, só que também ela acaba muito rápido. Então, comumente, não é 2 quadradinhos de chocolate que o nutricionista diz para consumir. É a barra inteira. É a barra inteira. Ou a caixa de bombom inteira. Exatamente. E aí, como é que a gente pode tentar substituir esse chocolate por algo que traga essa satisfação por doce, mas que seja um pouco saudável, né? Bom, bem complexo isso que tu está me perguntando. Mas eu diria que a principal chave para tudo isso é conhecer as suas emoções e os seus principais gatilhos emocionais. Então, você se autoconhecer, entender esses sentimentos, né? Eu sempre digo nas minhas aulas, eu sou professora universitária, e para os meus pacientes, existe a fome e existe a vontade de comer. Tentar diferenciar. Exatamente. A fome, ela tem sinais fisiológicos no nosso corpo. A barriga roncando, uma falta de concentração, dor de cabeça. E eu digo que a vontade de comer, ela tem cara. Vontade de comer um chocolate, vontade de comer uma pizza. E aí a gente se pergunta, eu preciso disso agora? Isso realmente faz sentido para mim agora? Porque uma alimentação saudável não é uma alimentação sem chocolate. Às vezes você confraternizar dentro de uma festa de aniversário com um bolo de chocolate, um salgadinho, algo do tipo. Mas tem que existir um equilíbrio. E se a gente deixar sempre as nossas emoções irem acima do nosso fisiológico, aí a gente vai ter um desequilíbrio bem importante. E quando a gente vai fazer supermercado, por exemplo, o rancho do mês ou aquele mercado quebradinho que a gente faz ao longo da semana, as nossas escolhas ali naquele momento também são interessantes para ter esse equilíbrio no dia a dia. Com certeza. Ir no supermercado com lista de compra, não ir no supermercado com fome é extremamente importante. Não é mito, então. Não é mito. A gente age de forma muito mais impulsiva quando a gente está com fome no supermercado. Então, ir no supermercado de barriga cheia é importante. Fazer a lista de compra e também a gente ter um fluxo no supermercado. É interessante a gente sempre começar pelo hortifruti, sabia? Porque o hortifruti geralmente enche os olhos, a gente enche o carrinho, né? Então é importante a gente ter esse caminho para a gente ir no supermercado de forma mais consciente e menos impulsiva. Não tendo doce, porcaria em casa, se bater aquela vontade, a gente meio que se obriga a sair comer, de casa, exatamente. Ou a comer aquilo que tem saudável em casa, né? Com certeza. Eu acho que isso de não ter dentro de casa é extremamente importante quando a gente pensa em todo um contexto também familiar, né? A reportagem anteriormente falava de crianças, né? Então, ter muitos doces em casa, esses alimentos que não são tão saudáveis, faz com que a gente tenha um fácil acesso e isso se torne uma rotina.
Então, se eu estou mais chateado, vai na geladeira e tem um chocolate, um bolo, algo do tipo. Então, a gente evitar ter dentro de casa também é importante. Na pandemia do Covid-19, muitas pessoas usaram a alimentação para fins emocionais, aplacar emoções. E o que a gente observava? Que essas pessoas levavam muito para dentro de casa. Então, lembrar dessa época também é importante para a gente ter um aprendizado, né? De não ter disponível dentro de casa muitas vezes. Isso vai acabar gerando, então, essa dificuldade de encontrar esses alimentos. Louise, e do que você percebe acompanhando os pacientes, em sala de aula também com o feedback dos alunos, existe algum sentimento, alguma emoção que acaba levando mais a essas escolhas erradas? Por exemplo, a ansiedade, que infelizmente o Brasil hoje se destaca a nível mundial com pessoas já diagnosticadas, é de fato o que mais impacta nessas escolhas? A ansiedade, o luto e a tristeza têm sido apontados como os principais sentimentos ou emoções, né, que estão envolvidas com essas escolhas alimentares mais impulsivas e mais direcionadas para o consumo excessivo de açúcar e gordura. Então, se algum telespectador, né, vê que tem, né, uma melancolia maior, uma ansiedade exacerbada, note a sua alimentação e busque ajuda. Eu acho que é extremamente importante a gente lembrar do papel da nutrição, da psicologia, da psiquiatria, que esses sentimentos muitas vezes são negligenciados e eles influenciam não só a nossa alimentação, mas a qualidade do nosso sono, a nossa disposição para atividade física e até mesmo as nossas relações interpessoais. E aí uma coisa vai puxando a outra negativamente, né? Com certeza. E aí se a gente tem uma alimentação rica em açúcar, gordura, sem alimentos que são importantes para o funcionamento do nosso cérebro, acaba que esses sentimentos e emoções ficam piores ainda. Então, a gente tem cada vez mais visto que esses pacientes, quando melhoram a alimentação, eles melhoram também os sintomas. Então, buscar uma alimentação saudável não é uma questão só de estética ou a gente pensar apenas em um aspecto único. A saúde mental, a saúde do nosso sono e também a nossa longevidade estão envolvidas. É a prova de que a alimentação impacta na qualidade de vida. Louise, muito obrigada por estar aqui comigo e compartilhar essas informações tão ricas com o pessoal de casa. Obrigada.